Boa noite. O Boa som tá... noite. Dá de escutar? Consigo te ouvir perfeitamente. Certo. Bem-vindos a todos a essa nossa live. É uma live do projeto de extensão Água Sanitária Diluída no combate à Covid-19 da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Essa é uma das primeiras lives que vão ser certificadas no final do projeto. Então, se você quiser receber o certificado, fica até o final, que vai ser disponibilizado um formulário para ser preenchido. Eu sou Tiffany Pereira, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UNEB. Hoje o tema da nossa live é água sanitária diluída, responsabilidade técnica, produção e responsabilidade técnica na produção de água sanitária. E o nosso convidado é o Idamar Tavares. Ele possui graduação em Química pela Universidade Federal da Bahia, especialização em pesquisa e desenvolvimento de produtos domissanitários pelo Instituto Racine e atualmente é químico responsável na empresa Candeias Industrial. Boa noite, Tiffany. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e espero, nesse espaço que nos foi dado, que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas desse produto que é tão útil, né, água sanitária, tão útil no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, tão controverso, né, em relação a algumas reações que ele pode causar e até em questão de alguma toxicidade que ele pode trazer. Então, nesse espaço, eu espero que a gente consiga estar esclarecendo algumas dúvidas e até também na questão da usabilidade desse produto, né? É um produto de fácil acesso, mas, ao mesmo tempo, de uma serventia muito grande no nosso cotidiano, tem uma ampla utilidade e a gente espera que a gente, né, ao longo dessa live, a gente consiga esclarecer algumas dúvidas que possam surgir, né, de quem estiver nos assistindo agora. Certeza. Para começar, eu vou começar com uma pergunta que muitas pessoas às vezes confundem água sanitária, hipoclorito de sódio e cloro. Muitas vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. Então, eu queria saber qual a diferença existem esses três produtos: água sanitária, hipoclorito de sódio e cloro. Certo. Então, uma pergunta muito boa, porque no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente acaba chamando muitas substâncias químicas derivadas do cloro de cloro, né? Mas é preciso deixar bem claro a composição de cada uma delas, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente pode iniciar falando do cloro, tá? O cloro, na verdade, é um elemento químico da nossa tabela periódica, tá? Um gás e tóxico, até bastante tóxico, tá? Mas do cloro a gente consegue fazer várias substâncias químicas que são úteis no nosso dia a dia, tá? Então, resumindo, o cloro é um elemento químico, tá? Um gás na sua forma natural, tóxico, mas a gente consegue fazer muitas substâncias químicas que auxiliam muito a gente no dia a dia derivadas do cloro, tá? Uma delas é o cloroetano, que do cloroetano a gente consegue fazer o PVC, que acredito que todo mundo que estiver nos assistindo conheça o PVC, matéria-prima usada para a fabricação de tubos e conexões, né, usada para água potável, né, para como tubo de água potável e esgoto, tá? E falando do hipoclorito de sódio, é uma matéria-prima derivada do cloro, tá? O hipoclorito de sódio é uma matéria-prima, a gente obtém o hipoclorito de sódio por intermédio do cloro, tá? E aí falando especificamente do hipoclorito de sódio, que aí a gente entra um pouquinho já mais no tema da água sanitária, tá? Porque a água sanitária é derivada do hipoclorito de sódio. Então, assim, a gente tem algumas legislações hoje no Brasil, tá? A gente tem uma portaria 89 de 1994, que estabelece alguns parâmetros, tá? Para a gente chamar um produto de água sanitária, tá? Então, desde 1994, há um tempo antes da criação da Anvisa, a Anvisa foi criada em 1999, então, antes dessa data de 1999,
quem fazia toda essa parte de gerenciamento e de monitoramento e de regularização desses produtos era o Ministério da Saúde. Hoje ele continua fazendo, mas ele deixa isso mais a cargo da Anvisa, tá? Então, assim, água sanitária, com essa portaria que foi atualizada em 2009, quem tiver curiosidade pode pesquisar, chama RDC 55, tá? Ela foi atualizada em 2009 e lá a gente estabelece alguns parâmetros para esse produto no qual a gente está discutindo agora, né? Que é tema da nossa live, né? Água sanitária, tá? E tema também do projeto de vocês, muito bom por sinal, tá? Então, assim, água sanitária, ela é derivada do hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, por sua vez, é derivada de uma solução de hidróxido de sódio, tá? Com injeção, a gente injeta o gás cloro, tá? E aí a gente consegue obter o hipoclorito de sódio. E do hipoclorito de sódio a gente faz água sanitária, tá? Então, assim, a água sanitária, ela é um produto derivado do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, geralmente, quando ele é produzido na indústria, ele é produzido com um teor de cloro livre, tá? Não cloro gás, tá? Mas numa concentração de 12, estourando uns 14% de cloro livre. Então, assim, essa norma 89, essa normativa 89, essa portaria, ela estabelece os seguintes critérios. Um produto, para ser configurado como água sanitária, ele precisa obedecer a alguns critérios, a alguns parâmetros, tá? O mais importante dele é o teor de cloro livre, tá? Então, o teor de cloro livre numa água sanitária, para ela ser dita como água sanitária, ela precisa ter um teor de cloro livre de 2 a 2,5%, tá? E salvo alguns acréscimos de algumas matérias-primas que a gente usa como estabilizante, tá? Por quê? Porque o hipoclorito de sódio é um produto muito oxidante, tá? Muito reativo e se degrada com muita facilidade, ele perde seu ativo, seu teor, com muita facilidade. Ele perde seu ativo por luz solar, por isso que nas gôndolas dos mercados a gente vê água sanitária em frascos opacos, seja verde ou branco, que a gente chama de branco leitoso, aquele frasco que não permite você enxergar muito bem o produto, entendeu? Então, isso é para evitar que a luz solar entre esse produto e faça a degradação por luz solar, tá? Por fotodegradação, tá? E, então, assim, essa norma, ela é bem completa, porque ela determina o quanto a gente precisa usar do hipoclorito de sódio para a gente ter um produto que a gente chama de água sanitária, tá? E ela também regulamenta o que a gente pode usar ou não. Então, na água sanitária, a gente pode usar o hipoclorito de sódio, nessa faixa de concentração que eu mencionei agora há pouco, no teor de 2 a 2,5, e a gente pode colocar ou hidróxido de sódio ou de cálcio como estabilizante, e isso num pH até 13,5, tá? Então, salvo essa condição de pH, a gente não considera um produto como água sanitária, tá? E quando ela estiver diluída a um teor de 1% de cloro livre, a gente precisa ter um pH de em torno de 11,5, um pH máximo, tá? Então, isso que essa portaria Anvisa entende por ser água sanitária, tá? E aí a gente tem também, essa portaria ela traz também que esse produto ele pode ser acrescido, como eu mencionei agora há pouco, hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio. Ela pode ter também o carbonato de sódio ou carbonato de potássio e o cloreto de sódio ou cloreto de cálcio, perdão, tá? Então, isso é uma água sanitária. Qualquer produto que tiver fora, tá, dessas especificações que eu mencionei, ele não é considerado como água sanitária. Ele pode ser considerado como um sanitizante, como um desinfetante, tá? Mas não como água sanitária. Por que a gente estabelece esses parâmetros, tá? Primeiro, como o cloro ele é um produto muito oxidante, então alguns constituintes que se usar na água sanitária, fora esses que a gente mencionou aqui, tá? Ele pode acabar reagindo e perdendo o teor do que a gente precisa, tá? Que no caso é o cloro livre, tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Então, essa mesma portaria, ela faz referência a um outro produto que acredito que é bem conhecido, bem comum no cotidiano das pessoas, tá? Que é o alvejante. O pessoal conhece como alvejante.
hoje em dia a gente tem vários produtos, né, nesse segmento. A gente tem os alvejantes colorados, que é esse que a gente vai falar agora, e a gente tem os alvejantes não clorados, né, que são alvejantes derivados de percarbonato ou de uma outra matéria-prima, né, de outra matéria-prima que não seja o cloro, tá? Então, assim, voltando para o alvejante colorado, essa portaria ela já vai um pouquinho além em relação à água sanitária. Como eu mencionei, a água sanitária ela pode ter só algumas matérias-primas que a gente coloca como intuito de estabilizar esse produto para que a gente consiga manter essa eficácia dele, esse ativo de 2 a 12,5% por um período, né? Isso salvo o período que a gente pretende ter essa estabilidade. Essa portaria em 1994, ela dizia que a água sanitária ela poderia ter no máximo 6 meses de validade. Então, se você pegar hoje uma água sanitária no mercado e você ler no rótulo, você vai ver que lá ele traz, né, prazo de validade 6 meses. Só que em 2009, a gente teve uma atualização dessa portaria, ela já passa a se chamar de RDC, tá? Quando a Anvisa começa a assumir esse cargo em 1999, tá? Em 26 de janeiro de 1999, ela começa a chamar essas portarias de RDC. E aí, em 2009, ela fez uma atualização, que é o quê? Ela diz o seguinte: se você conseguir me provar que esse produto, que você chama de água sanitária, que está dentro daquela mesma portaria 89, se você conseguir me provar que ela tem mais de 6 meses, né, de eficácia, que ela consiga manter esse teor de 2 a 2,5% de cloro, e aí você pode pleitear esse prazo que você quer, entendeu? Então, hoje você já tem no mercado águas sanitárias com prazo de validade de 12 meses. Até então, antes de 2009, a gente não tinha, tá? Então, a gente tem algumas marcas. Eu cito aqui algumas, só para critério de exemplar mesmo. A gente tem a IP, que é uma grande marca a nível nacional. Se vocês puderem olhar, no rótulo vai estar 12 meses de validade. E regionais, claro, a gente tem outros, né? Tem a Candeias, a qual eu sou responsável técnico, que a gente fez um trabalho que teve um prazo de 3 anos. A gente levou 3 anos para conseguir fazer esse estudo, mas a gente conseguiu, né? Comprovar que a nossa água sanitária, dentro de toda aquela legislação que a gente segue, que a gente consegue manter esse teor por um período de 12 meses, tá? Então, assim, voltando para o tema do alvejante, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, assim, aí a Anvisa, essa mesma portaria que a gente está citando, né, portaria 89, aí ela traz que o alvejante clorado, o alvejante derivado da mesma matéria-prima do hipoclorito de sódio, ele segue as mesmas normas da água sanitária, salvo acrescido de mais algumas matérias-primas, tá? Aí ele já coloca um pigmento ou um corante, ele coloca uma fragrância, que até então essas duas matérias-primas não poderiam existir na água sanitária, e coloca também uma essência, né? Essência, corante e coloca um tensoativo também, tá? Então, você vai ver no mercado os alvejantes clorados, que na verdade é uma água sanitária acrescido dessas matérias-primas, tá? Com o intuito de você dar um diferencial nessa água sanitária, porque quem já usou água sanitária e quem usa sabe que ela é um pouquinho irritante, aquele cheiro irritante. Então, aí a portaria ela se estendeu um pouquinho mais para ter esse produto com um certo diferencial, tá? Então, a gente tem esses dois produtos hoje existentes no mercado, tá? A gente tem a água sanitária, que segue toda essa legislação que a gente tem vigente hoje no Brasil, que vigora no Brasil hoje a RDC 55 de 2009, que na verdade pegou toda aquela portaria 89 e fez uma atualização. Então a gente tem esses dois produtos. São produtos excelentes, excepcionais, tá? De uma eficácia muito boa, um produto de fácil acesso, e ao longo da live a gente vai discutir um pouquinho mais desse produto, que eu chamei de um pouco controverso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é um produto muito útil no nosso dia a dia, tem várias utilidades que a gente pode usar como desinfetante para a nossa casa, para o nosso banheiro.
ele pode também reagir com alguns produtos. Na verdade, com alguns não, com muitos, tá? É um produto muito reativo, pode reagir com muita coisa. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Para a gente entrar um pouquinho mais nessa parte do que né, quais os produtos que reagem com hipoclorito de sódio, que é a matéria-prima que está dentro da água sanitária, tá? Qual o processo de produção da água sanitária? Como é que é feita a água sanitária? Assim? O senhor mencionou antes que é usado cloro gasoso junto com hidróxido de sódio. Como é que é o processo? Então, muito boa a tua pergunta, tá? A água sanitária, como eu falei agora há pouco, ela é produzida basicamente pelo hipoclorito de sódio, que é o mais comum, mas ela pode também ser produzida pelo hipoclorito de cálcio, tá? Só que o hipoclorito de cálcio, além de ser um pouco caro e de ter um acesso mais difícil, ele geralmente ele é destinado mais para piscinas, para tratamento de piscinas, tá? Então, aí, hoje em dia, praticamente 100% de toda a água sanitária que a gente tem disponível hoje no mercado, seja qualquer marca, ela é derivada do hipoclorito de sódio, tá? E não de cálcio. Então, assim, como que a gente faz água sanitária? Primeira coisa, eu sei que tem muitas dúvidas, muitos mitos, né, em relação à água sanitária, o pessoal pensa que é com cloro, gasoso, enfim. Mas, na verdade, a gente tem a etapa da água sanitária e a gente tem uma etapa anterior, que, no caso, quem fabrica a água sanitária não participa dessa etapa, tá? Que, no caso, é a produção do hipoclorito de sódio. A produção do hipoclorito de sódio, ela requer um cuidado sobresaliente, porque a gente vai estar trabalhando com gás cloro, que é o qual o pessoal chama, né? Geralmente o pessoal chama tudo de cloro, né? Qualquer composto derivado de cloro, o pessoal acaba chamando de cloro. Mais uma vez, eu realço essa questão, porque cloro, na verdade, é um elemento químico da nossa tabela periódica, tá? Com símbolo Cl, que a gente chama, né? E peso atômico 35,45, tá? Quem tiver dúvida e puder olhar na tabela periódica, vai enxergar na família dos halogênios, tá? Então, assim, o cloro ele é usado para fabricar o hipoclorito de sódio e, por sua vez, a gente fabrica água sanitária, qualquer indústria saneante, que é o segmento de produtos de limpeza, tá? Que a gente, o termo técnico, saneante ou saneante domínio sanitário, ou somente domínio sanitário, tá? Que é como ele é conhecido no Mercosul, tá? Então aí a gente tem água sanitária, e a água sanitária é feita usando hipoclorito de sódio. A gente compra o hipoclorito de sódio em solução, tá? Então, geralmente ele é recebido pelas indústrias que fabricam um produto de limpeza. Geralmente ele é recebido num teor de 12 até 12,6, 12,7%, tá? De cloro livre. E aí, o que a gente faz quando a gente recebe um produto desse? Primeira coisa, aí onde entra também o tema dessa live, que é a responsabilidade técnica, tá? Então, aí onde entra o papel do responsável técnico, né? Seja um químico, bacharel, ou seja, um engenheiro químico, ele precisa, primeira coisa, ele fazer a análise desse produto que ele recebeu, para a gente ver se ele não está adulterado, porque, infelizmente, a gente tem pessoas de má fé. Então, a gente precisa fazer uma análise minuciosa, primeiro do teor do cloro, tá? E de alguns parâmetros, como densidade, coloração, cheiro, para ver se não teve nenhum contaminante, tá? E quando a gente finaliza essa análise, a gente parte para os cálculos de diluição. Por quê? Porque a água sanitária, na verdade, é um hipoclorito de sódio diluído, tá? Então, a gente recebe ele, um exemplo, a 12% e a gente dilui ele para 2 a 2,5%, que é o que a RDC 55 traz, tá? Derivada lá da portaria 89, como a gente mencionou agora há pouco. Então, isso é uma água sanitária. Preocupações que a gente precisa ter na fabricação da água sanitária. Primeiro, a qualidade da água, porque como a água sanitária tem a matéria-prima que é o hipoclorito de sódio e não o cloro, como muita gente chama, tá?
Então, o hipoclorito de sódio ele é muito reativo, um produto muito oxidante, então ele reage com muita facilidade, perde ativo com muita facilidade. Então, a matéria-prima, além do hipoclorito de sódio, que vai na água sanitária, é a água, tá? Água potável. Então, essa água ela precisa ser uma água muito boa, precisa ser uma água tratada, livre de alguns metais, livre de algumas impurezas. Essa água, talvez as pessoas não saibam, mas essa água usada para fabricar tanto a água sanitária como os produtos de limpeza, ela segue o mesmo parâmetro de água para consumo humano, tá? Que é estabelecido lá pela portaria 2914 de 2011 pelo Ministério da Saúde, tá? Então, essa mesma portaria é usada pelas estações de tratamento de água para consumo humano. Então, a gente precisa seguir esses mesmos parâmetros. Por quê? Porque essa portaria, a portaria 2914 de 2011, ela traz todos os parâmetros de confiabilidade de água que a gente precisa ter, tanto para o consumo humano, quanto para a gente fabricar, seja um cosmético, seja um produto de limpeza. Então, aí a gente segue essa mesma portaria. Então, a água sanitária ela não pode ter na sua composição, claro, salvo dentro de algumas concentrações, compostos derivados de magnésio e derivado de ferro. Tá? Esses dois compostos, ferro e magnésio, e cobre também, eles atuam como catalisadores na reação de degradação da água sanitária. Tá? Então, aí a gente a gente só permite, no máximo, que a nossa água tenha em torno de 5 ppm de magnésio ou de ferro para a fabricação da água sanitária, tá? Para evitar que, ao invés da gente ter uma água sanitária com um prazo de 6 meses ou de 12 meses, que é o caso da empresa Candeias, a fábrica é localizada aqui em Barreiras, Bahia, que também tem um prazo de validade de 12 meses, a gente precisa certificar a primeira coisa de que essa matéria-prima, que é a água é uma matéria-prima, de que essa matéria-prima não vai ter esses íons, tá? Para que não comprometa a validade desse produto. Então, esse é um ponto principal, tá? Então, depois que a gente faz toda essa análise do hipoclorito de sódio, que a gente determina a densidade dela em laboratório, o ativo que chegou para a gente em laboratório, geralmente eu recebo as análises que eu faço no meu dia a dia, geralmente eu recebo ela com teor de 12,5%, 12,6%, tá? E aí a gente parte para os cálculos de diluição, tá? Levando em consideração a densidade desse produto, tá? E aí a gente parte para a nossa fórmula. A gente usa, por exemplo, você pode usar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa, né, no nosso dia a dia para cozinhar como tempero. A gente pode usar a soda cáustica, no caso eu uso um pouquinho para estabilizar o pH, para deixar o pH em torno de 13 até 13,5, que é aquele pH que a RDC 55 ela estabelece, né, esse parâmetro. E você pode também usar o carbonato de cálcio, né? Aí fica a critério de algumas empresas usar usar essas matérias-primas, tá? Mas o que precisa, na verdade, é você ter esse teor, tá? Você pode somente diluir o teu hipoclorito de sódio, fazendo a sua água sanitária, você pode somente fazer a diluição dela, mas que você garanta que essa diluição você consiga ter esse ativo de cloro livre dentro do seu período de validade, entendeu? Então é isso que a norma traz, que a norma vigora para a gente, tá? Tem algumas perguntas perguntaram se a produção da água sanitária ela é padronizada para todas as indústrias, todas seguem as mesmas formas de preparo e também em relação aos produtos. Ah, certo. Muito boa pergunta. Então, o que normatiza toda essa produção de água sanitária, mais uma vez, é o que a gente estava discutindo agora há pouco, é a portaria 89, ou melhor dizendo, né, a RDC 55, que fez a atualização da portaria 89. Então, na verdade, vamos dizer assim, o que obriga a gente a trabalhar e cada um a ter a fórmula seria, no caso, essa portaria 55. Então, todo mundo que fabrica água sanitária hoje no Brasil, claro, no Brasil, tá? A gente segue essa mesma portaria.
Então, assim, o que muda de uma empresa para outra vai ser, no caso, algumas empresas colocar, por exemplo, um carbonato de cálcio, um pouco de soda cáustica dentro da norma, até pH 13,5 e cloreto de sódio. Como a norma ela é bem clara, ela só permite essas matérias-primas, então, assim, respondendo de forma mais resumida essa pergunta, geralmente uma água sanitária de uma marca para outra, claro, se a empresa estiver seguindo toda essa portaria e se ela tiver um químico responsável, um engenheiro químico responsável, que tiver essa mesma conduta, né, de seguir essa portaria, basicamente a diferença de uma água sanitária para outra é igual um genérico, um remédio genérico. Apenas a marca, entendeu? Por quê? Porque o que realmente interessa para o consumidor, né, da água sanitária é o ativo. Por quê? Porque o ativo realmente é o que funciona, o que vai servir como desinfetante, como bactericida, como alvejante, como um produto de clareamento, no caso da água sanitária. Basicamente é o cloro livre, tá? Então, o que diferencia de uma marca para outra? Quase nada, tá? A gente coloca algumas outras matérias-primas, como eu mencionei agora há pouco, está na EDC 55, só com o intuito de estabilizar esse produto, tá? Mas essas matérias-primas que a gente coloca com o intuito de estabilizar não agrega absolutamente nada em termos de ativo, tá? Então ela não traz mais ativo. Tem muita gente que acha que se colocar mais soda, mais carbonato de sódio, que o pessoal chama de barrilha, vai melhorar o produto. Na verdade, não melhora. Na verdade, a gente só consegue estabilizar o produto, porque a gente tem uma lei na química. Quem estuda química, quem você quer de biologia, já deve ter estudado um pouquinho. A gente entra um pouquinho na lei de equilíbrio químico, a gente pega um pouquinho da lei de Lei Chatelier, que ele traz um pouquinho desse equilíbrio químico. Então, como a gente tem ali íons em comum, sódio, hipoclorito de sódio, carbonato de sódio, né? Seja carbonato, enfim, né? Cloreto de sódio. Então, a gente acaba estabilizando esse produto, tá? Mas, na verdade, o intuito disso não é de melhorar o produto ou de dar mais ativo para ele, mas sim de permitir que ele possa ter esse ativo por um período maior. Então, essa seria a diferença de uma marca para outra. Seja uma Quiboa, seja uma Candeia, seja uma IP, enfim, seja qualquer marca, se ela seguir toda a legislação que a gente tem hoje no Brasil, praticamente o produto é o mesmo, não tem diferença nenhuma, tá? Outra pessoa perguntou se tem como verificar se a água sanitária está alterada. Ah, sim, sim. Então, essa é uma pergunta interessante. Sim, tem como, tá? A gente tem toda uma metodologia de análise. A gente segue a BNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem toda uma metodologia que foi desenvolvida por químicos, né, para a gente fazer a determinação do hipoclorito de sódio. E é até interessante essa pergunta, porque, embora não pareça, mas água sanitária é um dos produtos mais fáceis da gente determinar se ela está adulterada ou não, tá? Quando a gente chama adulterado, no caso da água sanitária, quando a gente chama adulterado, a gente quer dizer que se ela está com teor de ativo dentro daquela norma da RDC 55, que é o quê? De 2 a 2,5% de cloro livre, tá? Eu queria só pegar um ganchinho nesse 2 a 2,5% de ativo, pelo seguinte, por que essa norma ela trabalha 2 a 2,5%? Porque abaixo de 2%, talvez a água sanitária não teria tanta eficiência, tá? Embora a gente tenha estudos hoje, como foi publicado recentemente um estudo na Alemanha, que prova que hipoclorito de sódio a uma concentração de 0,05%, ela já tem eficácia contra o que a gente vive hoje em dia, nessa pandemia, contra o Covid-19, tá? Então, ela já tem eficácia. Mas, claro, a gente não pode permitir que a água sanitária tenha esse teor, tá? Por quê? Porque o Covid-19 pode ser inativado com essa dosagem, mas a gente tem outros micro-organismos que não são inativados com essa dosagem, entendeu? Então, por isso que essa norma ela é bem clara, ela é bem taxativa e eu repito que a gente precisa seguir essa norma, tá?
Então assim, essa dosagem de 2 a 2,5% é o meio, né, dessa escala que a gente entende que ela vai ter uma eficácia, que ela não vai trazer um transtorno de saúde pública, tá? Para quem vai estar usando esse produto. E uma informação interessante é que, acima dessa dosagem de 2,5%, o hipoclorito de sódio já começa a trazer alguns danos, que no caso, se você colocar na tua roupa, isso a gente vai falar daqui a pouquinho também, tá? Que a água sanitária ela precisa ser diluída e não ser usada pura. Essa é mais uma questão que as pessoas têm muita dúvida e eu vejo que muitas pessoas no dia a dia usam a água sanitária de forma errada. A gente vai tentar esclarecer um pouquinho isso daqui a pouco também, tá? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, se a gente tem água sanitária a um teor acima de 2,5%, o que isso pode trazer? Primeiro, num tecido, mesmo se for um tecido branco, a água sanitária, como o hipoclorito de sódio, ele é um produto muito oxidante. Acredito que todo mundo saiba que num tecido colorido, por exemplo, não se usa água sanitária, né? Ele oxida tudo, fica tudo branco. Mas em tecidos brancos, se a gente usar uma água sanitária, que na verdade, pela RDC 55, esse produto acima de 2,5%, ele não é chamado de água sanitária. Ele pode ser chamado de um desinfetante colorado hospitalar, que geralmente usa até 5,6% de cloro, tá? De hipoclorito. Então, nesse caso, acima de 2,5%, ela pode danificar o tecido, tá? Ela pode reagir com a fibra de celulose, que é, né, a matéria-prima do algodão, a celulose, e causar fissuras. Então, na verdade, ela reage com essa fibra de algodão, com a fibra de celulose, e causa rupturas, ou seja, no popular, ela vai rasgar esse tecido, entendeu? Ela vai reagir com o tecido, vai causar perfurações no tecido. Então, por isso que essa norma é interessante. Essa norma ela precisa realmente ser seguida por quem fabrica água sanitária para manter uma eficácia dentro de um parâmetro e uma segurança também para quem vai fazer o uso desse produto também. Teve uma pergunta de uma pessoa que perguntou, assim, que existiam receitas caseiras na internet, 1 litro de hipoclorito de soja em 10 litros de água, mais sal. Perguntou se estava correto. Essas receitas caseiras que tem na internet, elas são corretas? Elas funcionam? Então, a internet hoje em dia, o meio de comunicação é uma ferramenta muito boa que a gente tem hoje em dia, que é, né, toda essa facilidade que a gente tem da informação, ela é muito boa. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma certa responsabilidade com essas informações. Responsabilidade, primeiro, em quem transmite essas informações, porque essas informações, às vezes, as pessoas transmitem ela com o intuito de ajudar as pessoas, mas ela pode também ser prejudicial, tá? Então, a informação, ela precisa ter uma fonte confiável e precisa ser extremamente orientada. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, que nós não orientamos ninguém a fazer qualquer produto que seja em casa, a menos que essa pessoa tenha um material que seja muito bem explicativo, muito bem orientado, como nós tivemos no mês de março, no final do mês de março, nós tivemos um material muito bom publicado pela OMS, que foi orientando as pessoas. Na verdade, nós tivemos dois materiais muito bons, que foi a OMS ela orientou as pessoas a fabricar um álcool líquido, um álcool 70% INPM líquido, tá? E orientou também as pessoas a fabricarem a máscara, né? Nossa máscara que a gente está usando hoje o tempo todo, tá? Mas voltando no caso do álcool, tá? O que a OMS trouxe? Ela trouxe toda uma regulamentação, todo o material, uma linguagem leiga para que as pessoas pudessem entender, porque no nosso meio científico hoje, a gente usa muita linguagem técnica e para as pessoas do cotidiano, fica difícil, às vezes, entender a linguagem técnica nossa. Mas a OMS ela fez um material muito bom. Ela trouxe de forma extremamente orientada quanto ela precisaria colocar de cada produto, quanto ela precisaria colocar de álcool, de água, de glicerina, para não ressecar as mãos, enfim, tá?
ela trouxe esse material muito bem orientado. Então, salvo quando a gente tiver materiais desse nível, eu não recomendo jamais qualquer pessoa a fabricar um produto que seja um produto químico em casa, porque a gente pode estar correndo alguns riscos, tá? Primeiro, no caso dessa pergunta que foi feita agora, a gente tem duas situações. Primeiro, eu não fiz o cálculo ainda, que ele mencionou, mas a gente pode acontecer que a gente vai ter um produto com alto excesso de hipoclorito de sódio, que vai, se ele for usar numa roupa, vai danificar a roupa dele, o tecido, tá? Ou a gente pode ter uma água sanitária ou um produto derivado de hipoclorito de sódio com um teor muito baixo e não vai estar tendo a eficácia que ele pensa que vai ter. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está buscando alguma informação na internet, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, buscar a fonte. Uma coisa importante quando a gente vai fabricar algum produto em casa, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela gosta muito de fabricar alguns produtos, né? Um sabão caseiro com óleo de soja de fritura, enfim. Eu sei que tem muita gente que faz isso também. E assim, precisa de alguma orientação essas pessoas para não fazer uma coisa errada e trazer danos para a saúde dela, entendeu? Então, assim, não é que a gente esteja contra as pessoas a estar fazendo esse tipo de trabalho, porque a gente sabe que traz uma certa economia para elas, mas onde ela comprar essa matéria-prima, no caso da pergunta que foi feita, se ela comprar um hipoclorito de sódio concentrado, tá? Em alguma loja, talvez aqui na nossa cidade, aqui em Barreiras, não sei se tem alguém que vende o hipoclorito de sódio concentrado, que é o que a gente chama, tá? Em concentrações acima de 10% a gente chama de concentrado. Então, essa pessoa que estiver vendendo esse produto, primeira coisa, ele precisa fornecer um laudo do teor que ele está vendendo desse produto, tá? E mais uma coisa, ele precisa fornecer um laudo do dia. Por quê? Porque o hipoclorito de sódio, ele degrada por hora, entendeu? Então, se eu faço uma análise hoje e está 12,3, amanhã, se eu fizer uma análise amanhã, pode ser que ele vai estar 12%. O hipoclorito de sódio, ele é facilmente degradado, ele perde ativo, como eu mencionei agora há pouco, né, recentemente, que eu mencionei. Se tiver algum contaminante na água, ferro, magnésio, cobre, ele pode perder ativo facilmente, tá? Então, assim, outro fator que faz com que ele perde a eficácia dele é a luz solar. Então, assim, é preciso que essa pessoa que estiver vendendo esse produto, né, para essa dona de casa ou para esse consumidor, é preciso que ele forneça um laudo do dia e ele forneça também as explicações de como ele vai fazer. Se eu comprei 5 litros ou 1 litro de hipoclorito de sódio, eu vou diluir a quanto de água, entendeu? Então, essa empresa que vendeu esse produto para ele precisa ter um responsável técnico, seja um engenheiro ou um químico, ou um técnico em química, para fornecer essas informações para ele, tá? Porque senão ele vai estar fazendo um produto e vai estar infelizmente se iludindo e pode também trazer danos, né, para ele, se ele não souber como manusear. E uma outra informação interessante que a gente comentou agora há pouco é que o hipoclorito de sódio, como ele é muito oxidante, muito reativo, ele pode reagir muito facilmente com materiais orgânicos, com ácidos fortes, compostos derivados de amônia, enfim, tá? Então, pode acabar que você perde o teor, pode acabar que, dependendo, se você não tiver a instrução correta, você pode estar produzindo gases tóxicos que podem trazer danos para a saúde da pessoa. Então, precisa tomar esses cuidados. Uma indústria que fabrica produtos de limpeza, né, água sanitária, geralmente todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm treinamento, tá? E todas elas usam os EPIs adequados, óculos, luva, avental, para evitar que esse produto, né, respingue no olho, porque o hipoclorito de sódio, nessa concentração, até mesmo a água sanitária, se ela respingar no olho, ela pode queimar a retina. Então, é preciso tomar cuidado com esses produtos e com essas receitas que a gente tem na internet. Eu não sou contra, tá? Esse tipo de fabricação caseira que as pessoas fazem. Isso, claro, para uso, para venda não pode, né? Porque para venda a gente precisa seguir toda uma regulamentação que a gente tem no Brasil hoje, né? Que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, vai falar daqui a pouquinho, discutir daqui a pouquinho nessa live.
mas a gente precisa tomar cuidado com essas receitas que a gente vê na internet, tá? Buscar orientação, buscar saber direitinho o que você está fazendo. Se você não sabe, não conhece esse produto, é melhor você nem mexer, porque pode trazer danos para a sua saúde. Então, é melhor você comprar no mercado, que já foi pesquisado por um químico, já foi feita análise, você tem uma empresa que já fez todo esse trabalho, você tem trabalhadores que estão envolvidos nesse processo, que segue todas essas normas, para que o usuário, no dia a dia, possa usar esse produto com segurança, tá? Porque você manipular ele em casa pode trazer sérios danos para a saúde, tá? Tem uma pessoa que perguntou aqui que já comprou água com detergente. Pode lavar verduras e frutas? No caso, água sanitária com detergente, Eu acho que sim. Então, água sanitária com detergente, eu volto lá para a NDC 55, derivada da portaria 89 de 1994, ela não é uma água sanitária, tá? Ela é um alvejante. Um alvejante clorado, porque a gente pode ter o alvejante derivado de percarbonato de sódio ou de cálcio, ou de algum outro peróxido, né? Um peróxido normal, que geralmente também é usado para fabricar um alvejante sem cloro, tá? Geralmente os peróxidos, ele pode ser usado em roupas coloridas, ele tem a função de clareamento, né? Mas sem perder a cor, tá? Então aí a gente tem essas questões, tá? Então, voltando para a pergunta, o que a gente pode dizer? Um alvejante, ele pode sim ser usado com a finalidade de fazer a descontaminação de hortaliças, de frutas, né, verduras, tá? Ele pode ser usado sim, mas a preferência é para a água sanitária. Por quê? Porque alguns alvejantes usam, na verdade, geralmente a maioria dos alvejantes que eu conheço no mercado, ele usa uma essência, né, para dar o cheiro. Então, pode ser que a tua hortaliça vai estar com cheiro, tá? E pode ser que você não consiga remover. Então, isso é um problema. Na hora que você for comer sei lá, uma alface ou uma maçã, na hora que você for morder uma maçã, pode estar com cheiro. Talvez isso não é muito legal. Então, por isso que a gente recomenda, no caso do uso da água sanitária para descontaminação de verduras, legumes ou frutas, enfim, tá? É melhor usar água sanitária, tá? E tem também no mercado um outro produto que hoje em dia ele já está um pouco mais difundido, que é um desinfetante, se não me engano ele é comercializado como um desinfetante para hortaliças. Que na verdade, o que é esse produto? Ele é o hipoclorito de sódio, ele seria a nossa água sanitária diluído, tá? Água sanitária, enquanto a água sanitária tem teor de 2 a 2,5%, esse produto, geralmente para hortaliças, ele vai ter um teor de 0,5% de cloro livre até 1% de cloro livre. Por quê? Para evitar que às vezes a pessoa usa em excesso e acaba não removendo direito da fruta, entendeu? Da verdura, do legume. Então, por isso a gente desenvolve um outro produto. Mas você pode sim usar água sanitária, sendo que você siga as orientações do rótulo, tá? E faça uma dosagem bem baixinha, tá? Eu vou encerrar a live aqui e abrir uma outra, porque tá chegando perto de 1 hora. Aí o Instagram não deixa salvar perto de 1 hora. Ok. Aí não saiam, porque aí vai ter continuação. Tá, ok. De volta. No final da live, na primeira parte da live, teve uma pergunta em relação à formação do técnico. E tem alguma portaria que fala sobre a formação do técnico, alguma exigência. Você tem que ser formado em Química, em Ciência e Preservação. Então, assim, a gente tem uma... assim, nós temos hoje
uma lei que regulamenta a nossa profissão de químico, engenheiro químico ou técnico em química, para você exercer a atividade como profissional da química, que é o que a gente chama, você precisa, a primeira coisa, ter uma graduação em engenharia química, ou bacharel em química, ou técnico em química, tá? E aí, assim, o que vai configurar um técnico ou não, geralmente é a grade, isso pelo Ministério da Educação, a grade, né, do curso, tá? Para essa pessoa atuar como profissional da química, ele precisa fazer o seu registro no órgão, né, no nosso órgão, que é o CRQ, dentro de cada estado, dentro de cada região, tá? Ele precisa fazer o registro no CRQ. E aí a gente tem na Lei 5.452 de 1953, se não falhar a memória, tá? A gente tem algumas regulamentações dessa profissão, tá? Para um técnico em química, ele pode se responsabilizar por uma indústria, por uma fábrica, tá? Qualquer fábrica que seja, independente do processo, de micro a pequenas empresas, tá? Isso salvo também dependendo da complexidade do processo. Então, um técnico ele pode atuar como responsável técnico, tá? Se a empresa for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ele pode atuar como responsável técnico, majoritário, tá? Isso tá na lei, tá? Então não tem como a gente mudar, tá? Para configurar uma empresa de micro ou pequeno porte, as leis que a gente segue hoje, né, de fiscalização, de leis fiscais, as empresas, ela pode ser definida se ela é micro ou pequena empresa de pequeno porte, pelo faturamento dela anual ou mensal, ou pela quantidade de funcionários que ela tem. Um exemplo, uma empresa de pequeno porte, se ela tiver até 50 funcionários envolvidos no processo, ela é considerada uma empresa de pequeno porte. E aí, nesse caso, um técnico pode assumir toda a responsabilidade técnica, tá? A água sanitária, depois que ela passou da data de validade, ela ainda pode ser usada? Interessante. Então, talvez interessante essa pergunta. Eu vou responder sim e não. Por quê? Porque talvez ela tenha ainda o ativo, mas talvez não. O que a gente poderia fazer? Fazer uma análise. Teria que ir para um laboratório e fazer análise para ver se ela ainda tem o ativo. O que a gente recomenda? Se passou da validade, não utilize. Por quê? Porque pode ser que não vai ter o ativo, então é melhor a gente descartar essa possibilidade. Na dúvida, a gente descarta essa possibilidade, né? É igual quando a gente tem uma dor de cabeça. Se a gente sabe que um determinado remédio não passa a nossa dor de cabeça, é melhor a gente nem tomar. Então, se a gente estiver na dúvida de que a água sanitária venceu, passou do prazo de validade, é melhor não usar. Então, e aí voltando para a parte técnica, pode ser que ela ainda tenha ativo, mas a gente só vai saber disso se a gente fizer a análise. E aí, para isso, a gente precisa de um laboratório, né? Precisa de um químico ou de um técnico em química treinado com a norma, com a metodologia, com a BNT, para fazer essa análise, tá? Então, no caso do dia a dia do consumidor, é melhor não usar. Se venceu, devolva para o mercado se vira, né? Para devolver para o fabricante, enfim, é melhor não usar. Tem alguma orientação em relação ao descarte de quando ela passar da data de validade? Pronto, então. Quando passa da validade, água sanitária, o hipoclorito de sódio, né, que é a matéria-prima da água sanitária, ele tem dois mecanismos, que a gente chama na química, dois mecanismos de degradação, tá? Que é perder o ativo. Uma delas, que ele pode reagir com alguma coisa, com metais, enfim, e acabar produzindo oxigênio. A gente sabe que pra gente não faz mal, muito pelo contrário, né? O oxigênio faz bem pra gente, né? É o ar que a gente respira, né? Mas ela pode também degradar, e isso geralmente é o mais comum, produzindo clorato, tá? Que é material em solução também, tá? Um sal em solução. Que pra gente, para a finalidade pela qual a água sanitária é destinada, não tem serventia, tá?
Então, nesse caso, você pode descartar numa pia tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Você pode abrir sua torneira, descartar, não vai ter problema. Se ela passou da validade, você pode descartar na torneira comum, tá? Quais os cuidados que tem que ter em relação à água sanitária e ao armazenamento dela? Pronto, essa é uma pergunta que eu vou explorar um pouquinho mais, porque a gente precisa explicar algumas coisas, tá? Primeira coisa, como a gente mencionou agora há pouco, o hipoclorito de sódio, que é a matéria-prima da água sanitária, ele é um produto oxidante, reativo, perde o seu teor com muita facilidade. Então, respondendo um pouquinho essa pergunta, eu vou aprofundar um pouquinho mais, respondendo a pergunta de forma mais direta. Primeira coisa, manter fora da luz solar, inclusive todos os fabricantes de água sanitária, eles têm isso bem taxativo no rótulo dele, que precisa manter esse produto afastado da luz solar, né, o abrigo da luz solar. E uma outra coisa mais importante é o calor. Esse produto ele não pode estar armazenado em um local que é muito quente. Por quê? Porque a gente tem vários estudos, inclusive eu mesmo participei de um estudo bem interessante, eu fiz esse estudo, que é o quê? É estudar a degradação do hipoclorito de sódio em função da temperatura. E a região nossa, por que eu fiz esse estudo? Porque a região nossa é uma região muito fria, né? Entre aspas. Uma região bem quente. Salvo agora essa época do ano, que está até agradável. Mas como aqui é muito quente, e geralmente em regiões que a gente comercializa o nosso produto também é região quente, a gente precisa se preocupar um pouquinho, por exemplo, no transporte desse produto. Porque ele vai em caminhão baú e vai aquecer bastante. Então, a gente precisou entender qual a faixa de temperatura que já começava a trazer um dano para esse produto, ou seja, uma perda de ativo, porque a temperatura ela é crucial na degradação do hipoclorito de sódio. E a gente provou que em temperaturas acima de 40 graus, 50 graus aí também é exagero, né? Mas 40 graus, que a gente sabe que é facilmente conseguido em caminhão-baú, né? Esses caminhões que transportam esses produtos, ela perde ativo em torno de 2% ao dia, tá? Então, se ela tiver com 2%, 2,5% de ativo, e dependendo do tempo que o caminhão ficar na estrada, ela pode perder 2% ao dia desse ativo. Então, assim, a temperatura é primordial nessa questão, tá? Esse é um ponto. No caso do armazenamento do hipoclorito d'água sanitária, tá? Então, primeiro, manter afastado da luz solar e manter afastado também de qualquer fonte de calor, tá? Tem alguma forma da gente verificar essa porcentagem da água sanitária em casa? Ou só o laboratório? Então, infelizmente, em casa a gente não tem como. A gente está verificando. Em laboratório a gente consegue verificar isso muito facilmente, mas mesmo para a gente fazer essa verificação do ativo da água sanitária, a gente precisa seguir uma norma, uma ABNT, e a gente precisa seguir todo um passo, né, fazer calibração dos equipamentos. Então, para realmente a gente garantir que a gente está fazendo uma análise correta. Então, geralmente a gente faz uma análise em triplicata, são 3 análises consecutivas da mesma amostra, para a gente ver se realmente vai ter o teor. Então, em caso, infelizmente, hoje, a gente não tem nada que consiga quantificar esse teor. Por quê? Porque a água sanitária, como ela tem um alto teor de cloroativo, ela vai ter um mínimo de 20.000 ppm, é difícil a gente conseguir alguma coisa para quantificar isso. Porque qualquer coisa que a gente coloca ali, qualquer reagente que a gente coloca na água sanitária pura, ela reage, então a gente não consegue fazer análise. Para você ter uma ideia, no laboratório, quando a gente faz análise da água sanitária para fazer a determinação do clorativo, da quantidade, né, do teor de clorativo, a gente faz uma diluição dela, tá? Então, geralmente, a gente coloca um exemplo, a BNT que a gente segue para fazer essa análise, ela diz lá que a gente precisa pesar um exemplo, né? Dá um exemplo só para especificar para quem está nos assistindo. A gente precisa pesar de 4,5 a 5,5 gramas dessa água sanitária
e diluir para 100 ml. Ou seja, a gente precisa fazer a diluição dela, tá? Então, nesse ponto eu encerro essa pergunta, mas eu queria só complementar um pouquinho. Não sei se ainda foi feita essa pergunta ou se será feita, mas eu queria só complementar da seguinte forma. Eu mencionei no início dessa live que muitas pessoas utilizam a água sanitária de forma errônea, tá? O que vocês recebem na casa de vocês como água sanitária é um produto pré-pronto. Igual quando a gente compra uma pizza no mercado, uma pizza, né, que a gente compra, que ela não foi assada ainda, aquelas pizzas congeladas, ela precisa ir ao forno. A água sanitária, ela precisa também disso, só claro, ela não está ao forno, né? A gente precisa fazer a diluição dela. A água sanitária não é para ser usada de forma pura. Por quê? Isso que é interessante, tá? Essa que é a paixão da química, né? Então, assim, a água sanitária pura, ela serviria apenas como clareamento de azulejos, né, de pisos, enfim. Mas para ela ter a função pela qual ela tem o nome de água sanitária, ela precisa ser diluída. Então, geralmente, a água sanitária ela precisa ser diluída em água. Por quê? Porque o que realmente tem o ativo, como um desinfetante, um bactericida, é o ácido hipocloroso, que é formado quando a gente dilui a água sanitária em água. Então, isso que é interessante. Então, a gente recebe um produto, que é água sanitária, mas a gente precisa fazer a diluição dele. E aí que é interessante, tem alguns materiais que recomendam que para uma água sanitária, quando a gente diluir uma água sanitária para usar, isso que é interessante, quando a gente pega lá aquela norma, a RDC 55, que fala que uma água sanitária pura, de 2 a 2,5% de clorativo, ela precisa ter um pH, quem já estudou química no ensino médio, ou quem está estudando, vai entender um pouquinho do que eu estou dizendo. Então, quando a gente pega a água sanitária, que ela in natura, né, nesse teor que a gente mencionou agora há pouco, ela vai ter um teor até 13,5, um pH até 13,5. Quando a gente fizer essa diluição, quanto mais baixo esse pH, quanto mais baixo de 7, melhor. Por quê? Porque a gente está formando um ácido quando a água sanitária entra na diluição, entra na água. Então, geralmente, a água que tiver um pH de 6, 6,5 e tal, a gente vai ter uma eficácia maior, tá? Como um produto de desinfecção, no caso da água sanitária. Por quê? Porque como é um ácido, o que a gente entende de ácido, né? Quem já estudou química, quem está estudando, ácido é qualquer substância que vai ter um pH, claro. A gente tem várias leis que vamos dizer assim, que regulamentam o pH, né? Lei de ácido e base, tá? Mas geralmente um ácido, qualquer substância que tem um pH abaixo de 7. 7 é a escala que a gente diz que é neutro, né? Não é nem ácido, nem básico. Mas qualquer produto que a gente colocar em água que tiver um pH abaixo de 7, geralmente é um ácido. Então aí, uma diluição de água sanitária que tiver um pH em torno de 7, ela vai ter uma eficácia melhor. E aí, nesse caso agora, eu queria só orientar só mais uma coisa aqui. Porque às vezes as pessoas podem entender, no caso eu estou falando aqui, a pessoa pode entender, então vou botar um ácido para baixar o pH. Não, a gente não deve fazer isso nunca. Porque no caso a gente vai estar submetendo o hipoclorito de sódio agora a reagir com esse ácido que a gente está colocando. E o hipoclorito de sódio, como ele é muito reativo, ele reage muito facilmente com muitas substâncias, com ácidos fortes. A gente tem no mercado, as pessoas conhecem um produto que é chamado limpa cerâmica, ou o azulim, como as pessoas conhecem, né? O ácido muriático. É um ácido que é o ácido clorídrico diluído, geralmente a 10 até 15%, tá? Então, qualquer ácido forte, seja um ácido muriático, um azulim ou limpa cerâmica, que são os mesmos produtos, que entrar em contato com o hipoclorito de sódio, no caso uma água sanitária, ele reage e libera o gás cloro. O gás cloro, como eu mencionei no início da live, ele é tóxico, tá? Um exemplo. Se você estiver num banheiro fechado e você estiver fazendo um tratamento no banheiro com limpa cerâmica, com ácido desse, e você jogar água sanitária imediatamente, provavelmente você vai começar a ter um ataque de tosse. Por quê? Porque o cloro vai estar sendo liberado e ele começa a irritar nossas vias aéreas e a gente começa a ter esse ataque de tosse. E dependendo da quantidade de gás cloro que foi liberado no ambiente, ele pode até trazer danos para a saúde. Então, assim, só complementando essa pergunta, é preciso ter esse cuidado com a água sanitária.
eu oriento as pessoas a não misturar água sanitária, inclusive no rótulo da água sanitária, o rótulo traz isso, que é um produto que não pode ser misturado com nenhuma outra matéria-prima, com nenhum outro produto. Tem gente que às vezes até para limpar a casa, mistura com desinfetante, enfim, tá? Não pode ser misturado com absolutamente nada, a não ser com água. Por quê? Porque a gente pode reagir, produzir algum material tóxico, tá? E uma outra questão é você tirar o ativo desse produto. E aí você acha que você desinfectou sua casa, seu banheiro, e no final das contas você não fez nada, entendeu? É preciso ter esses cuidados. Tem uma pergunta aqui. Quais os cuidados com o recipiente em caso de transferência? Por exemplo, eu vou fazer a diluição da água sanitária em casa, o que eu tenho que ter cuidado com os recipientes que eu vou usar na hora de preparar isso, essa solução? Pronto, interessante. Então, assim, o que a gente recomenda, primeiro assim, se você pegar um rótulo de qualquer água sanitária, né, de uma água sanitária de qualquer marca, melhor dizendo, você vai ter, talvez lá em caixa alta, bem taxativo, que a embalagem não pode ser, né, o produto não pode ser tirado daquela embalagem para ser acondicionado em outra, tá? E muito menos a embalagem ser reutilizada, tá? Isso para garantir a segurança do consumidor, tá? Então, assim, se a pessoa for fabricar um produto desse em casa, seguindo todas aquelas normas, aquelas orientações que a gente está discutindo aqui, ele precisa, primeiro, saber o que tinha lá dentro. Ele precisa entender um pouquinho de química, não tem jeito, vai ter que saber um pouquinho. Por quê? Se for um ácido forte, se for geralmente álcool, um metanol que estava nessa embalagem, ou um composto nitrogenado, um quaternário de amônio, ou uma amônia, o hipoclorito vai reagir com todos eles. Então, você precisa certificar que essa embalagem foi muito bem lavada, tá? Então, se você for fazer uma diluição dessa em casa, primeira coisa, lavar a embalagem muito bem, tá? Precisa lavar muito bem a embalagem. E hoje como a gente tem um acesso à informação muito fácil, você pode pesquisar na internet e ver lá. A gente tem uma tabela com os materiais que o hipoclorito de sódio, ou a água sanitária, ela não é compatível. Não é compatível porque ela reage. Então, você pode pesquisar e ver se o produto que estava naquela embalagem for algum daquele produto que está naquela tabela, é melhor talvez você nem misturar, né? Porque você pode lavar e pode ficar um resquício, entendeu? E aí o que pode acontecer? Pode ser que se ficar muito resquício desse produto que estava nessa embalagem, você pode ter uma liberação de forma muito rápida do gás cloro, e ser tóxico. Você pode perder o ativo do seu produto, ou você pode também formar o oxigênio, tá? Você pode acabar também produzindo oxigênio. Se produzir oxigênio num recipiente fechado, numa embalagem fechada, ela pode estufar, que é como a gente chama no popular, né? Estufar e acabar até explodindo na embalagem, né? Tem mais alguma pergunta? Essa foi a nossa live. A gente vai encerrar por aqui. O Demar gostaria de fazer alguma consideração final? Então, eu queria só, primeiro, agradecer pelo convite, pela participação, por esse espaço que foi disponibilizado para a gente, e aproveitar que tem muita gente assistindo a gente agora, e fazer essa recomendação, né? Não só do hipoclorito de sódio, da água sanitária, mas qualquer produto que você comprar hoje em mercado, eu saliento que você siga estritamente a orientação dos rótulos para para você não ter problemas, né? Primeiro, você pode ter uma ineficácia do produto, ou acabar tendo uma irritação se você usar esse produto de forma inadequada. Então, é importante que você siga as orientações do fabricante, orientações de uso e orientações também de armazenamento desse produto, tá? Mais uma vez eu agradeço pelo espaço e parabenizo vocês também pelo projeto, um projeto muito bom e excelente nesse momento agora que a gente está vivendo. É bom a gente tirar essas dúvidas do nosso público, do nosso consumidor, e como eu falei no decorrer dessa live,
a água sanitária ela é um aliado poderoso no combate do Covid-19. Mas só que é preciso a gente tomar um cuidado de que esse produto, como a gente teve vários problemas mundo afora, de que muitas pessoas começaram a difundir informações de que desinfetante caseiro era eficaz contra o Covid-19, muita gente foi lá e tomou. A gente teve também informações de que o etanol era eficaz contra o Covid-19, muita gente foi lá e infelizmente tomou e acabou se intoxicando. Então, assim, eu oriento só uma seguinte questão. É preciso, primeiro, a gente tomar cuidado com essas fake news que a gente tem. Às vezes a gente quer buscar uma cura rápida, emergencial, mas é preciso a gente seguir, primeiramente, as orientações da ciência, entendeu? A ciência ela está aliada no nosso dia a dia e é preciso a gente buscar essas informações, as informações corretas, para que a gente não cometa essas confusões, né, que acaba trazendo danos para a vida da gente. Então, como eu estava mencionando agora há pouco, a água sanitária era um aliado poderoso no combate, né, ao Covid-19, mas para superfície, tá? Para objetos, não para pessoas. Não é para você fazer um sprayzinho de água sanitária e sair borrifando nas pessoas, porque você pode dar uma dermatite, pode irritar a pele da pessoa. E primeiro que você nem vai saber qual a dosagem correta de você usar. Então é importante a gente ficar atento nas informações científicas, nos sites corretos, apropriados, para que a gente realmente tenha uma orientação melhor, uma orientação mais apropriada, tá? Para que a gente também saiba o que a gente está falando para o próximo, porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas acabam divulgando informações de forma que a pessoa nem para ler, recebe, já compartilha. Então, antes de você compartilhar uma informação dessa, primeiro pesquisa para você saber a origem, se realmente é correto ou não, porque senão, ao invés da sua boa intenção ocasionar lá na frente, infelizmente, talvez você vai estar causando uma má informação, né? De estar passando uma informação que não é verídica. Então, primeira coisa, fiquem atentos ao que a ciência está publicando, ao que os sites científicos estão publicando. A gente tem várias universidades muito boas, muito conceituadas no Brasil hoje, que tem grupos de pesquisa excelentes que estão trabalhando de forma árdua e incessante nessa loucura que a gente vive toda agora, nessa pandemia que a gente está enfrentando. Então, eu oriento as pessoas nesse quesito para tentar buscar essas informações. A gente tem muitas universidades, tem a UNB, tem a própria UFOB daqui da nossa cidade, tem a UNEB, vocês, que de alguma forma estão fazendo um trabalho muito bom de orientação das pessoas. Então, a gente tem muitas universidades hoje no Brasil que estão fazendo um trabalho muito bom. Então, a gente precisa ficar atento nessas informações. Qualquer informação que você vê fora desse contexto, se tiver uma informação que você não tem um fundo científico comprovado, uma referência bibliográfica muito bem fundamentada, é melhor você não passar adiante, porque a gente pode estar causando um transtorno lá na frente. Então, eu faço essa recomendação para quem está nos assistindo agora. E agradeço mais uma vez pela participação e pelo convite. Eu agradeço a participação do Ilamar e de todos que assistiram a nossa live até o final. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, aqui pelo Instagram, também estamos no Twitter e no Facebook. Quem estiver interessado em receber o certificado, vai ser disponibilizado o formulário daqui a pouco na nossa bio, vai ficar disponível por 10 minutos e o certificado ele vai ser enviado no final do projeto de extensão. Fica atento às nossas redes sociais para as próximas atividades. Obrigada pela participação. Boa noite.